No âmbito da série de webinars que o Centro Filosofia e Género da Sociedade Portuguesa de Filosofia tem vindo a desenvolver sobre o tema Ética e Vida Coletiva na Voz das Mulheres, hoje vai ser abordado o pensamento ecofeminista de Françoise Daubonne pela professora Ana Leonor Moraes Santos. A professora Ana Leonor Moraes Santos é professora no Departamento de Comunicação, Filosofia e Política da Universidade da Beira Interior, é presidente da Comissão de Ética da mesma universidade e é também membro da direção do Praxis, Centro de Filosofia, Política e Cultura, onde coordena o grupo de trabalho sobre ética. Agradeço à professora Ana Leonor Moraes Santos ter querido colaborar nesta série de webinars. Gostaria de começar por saudar quem assiste a este webinar e agradecer à professora Fernanda Henriques a oportunidade de dar voz à vida e obra de Françoise Daubonne, que surge em alguns registros como criadora do termo ecofeminismo. Unânime é o reconhecimento do seu pioneirismo na tematização e na teorização ecofeministas. A urgência que encontramos nos seus trabalhos dos anos 70 de uma mutação da vida coletiva e as propostas muito concretas aí apresentadas integram um projeto social sustentado na rejeição da opressão das mulheres e da exploração da natureza. Um dos aspectos mais interessantes em Françoise Daubonne é a interseção entre a teoria e a ação. A sua obra literária e ensaística não está desconectada da sua vida ativa e militante, o que é tanto mais atrativo quanto considerarmos que a teoria ética se mantém inútil se não for preenchida pela vida. E precisamente porque a vida e a obra se entrelaçam, há referências biográficas importantes no movimento de aproximação ao pensamento de Françoise Daubonne. Como se lê em Françoise Daubonne e o ecofeminismo, a biografia desta parisiense é um condensado da história intelectual francesa. Nasceu em 1920, foi militante do Partido Comunista, do qual saiu decepcionada com o posicionamento do partido em relação à Revolução Argelina. Foi signatária do Manifesto dos 121, Declaração sobre o Direito de Insubordinação na Guerra da Argélia, e do Manifesto das 343, escrito por Simone de Beauvoir, no qual 343 mulheres declaravam ter abortado. Entre personalidades e figuras anónimas, nem todas as subscritoras tinham realmente abortado, mas todas se declaravam autoras de um ato criminalizado. Um escândalo, na França de 1971, que abriu as portas para a despenalização do aborto naquele país, 4 anos depois. Ativista no que diz respeito aos direitos das mulheres e das minorias sexuais, Françoise Daubonne participa na fundação do Movimento de Libertação das Mulheres e da Frente Homossexual de Ação Revolucionária. O seu primeiro ensaio feminista data de 1951 e surge como resposta aos detratores do segundo sexo, de Simone de Beauvoir, e tem como título O Complexo de Diana, Erotismo ou Feminismo. Nele, Françoise Daubonne analisa mitos antigos e as razões que conduziram à exclusão das mulheres da esfera política. Critica os movimentos feministas anteriores, por se centrarem em combates isolados, numa atitude contrária a um dos princípios fundamentais do seu pensamento, o de que todas as lutas são uma só. 2 décadas depois, mais precisamente em 1974, surge o neologismo ecofeminismo, no ensaio O Feminismo ou a Morte, cujo título pedi de empréstimo para este webinar, ainda que transformando-o numa interrogação que será explorada mais adiante. Durante o processo de escrita deste ensaio foi criada a Frente Feminista, um exemplo de interseção teórico-prática com paralelismo em 1978, ano da publicação do ensaio Ecologia e Feminismo, Revolução ou Mutação,
e da fundação do movimento Ecologia e Feminismo. Se o feminismo está presente na sua vida desde a infância, e encontramos nesta citação o relato de um episódio ocorrido aos 11 anos de idade, uma reprimenda por ter escrito "Viva o feminismo" nos claustros do convento dominicano onde estudava. Dizia, enquanto o feminismo está presente na sua vida desde muito cedo, por via da figura materna, que lhe mostrou os obstáculos enfrentados pelas mulheres, nomeadamente no que dizia respeito à possibilidade de terem uma carreira científica, a consciência ecológica despertou muito mais tarde, no início dos anos 70, e por via de um dos seus camaradas da Frente Homossexual de Ação Revolucionária, com a consideração de que a revolução é secundária face à urgência ecológica. Em 1975, Françoise d'Aubonne participa no atentado contra uma central nuclear em construção. A partir daqui, vejamos os pressupostos e as implicações do entrelaçamento entre o feminismo e a ecologia, olhando para as causas sociais nele contidas. A primeira das causas que podemos identificar é o combate ao sexismo. Nele, encontramos a rejeição da ideia de separação de causas, separação da vida ativa segundo os sexos e a afirmação da totalidade, ambas incluídas na consideração de que as minutas são uma só. Definido como a divisão segundo os sexos do trabalho e da participação na vida, no curso dos assuntos humanos, a separação contida no sexismo, ou melhor, a separação que o define, constitui um facto que reforça diferenças de género e que as cria, se não as há. Não é a diferença que é negada, ainda que Françoise d'Aubonne, na esteira de Simone de Beauvoir, rejeita um feminismo essencialista. São as consequências dessa diferença estabelecida e interiorizada que são condenadas, na medida em que são postas como desfavoráveis às mulheres. E é na interiorização desta repressão, por homens e por mulheres, que repousa a opressão, que é a repressão interiorizada. Mas é também por referência à diferença que o primeiro cruzamento entre a luta feminista e a luta ecológica se faz, na afirmação de que o feminino está na base dos valores mais imediatos da vida. No combate ao sexismo, e como resposta à opressão daquela que é a única maioria tratada como minoria, Françoise d'Aubonne bate-se pela liberdade de fecundação, ou de recusa de fecundação, e pela liberdade da vida erótica, o que implica a rejeição de que a homossexualidade seja um desvio ou uma perversão. Aliás, Françoise d'Aubonne considera a bissexualidade como atributo de todos os indivíduos, vendo a virilidade e a feminilidade como construtos sociais. Com raras exceções, a opressão sexual diz respeito a todas as mulheres desde o nascimento. Consiste na obrigação de identificar o destino primordial com um papel sexual e, na imensa maioria dos casos, com obrigações secundárias que são um incômodo, um fardo, uma frustração ou uma degradação, uma alienação. Na compreensão do conceito de opressão, descortina-se o seu lado de fenómeno não datado. Nas palavras de Françoise d'Aubonne, quando a repressão se mantém num status quo mais ou menos invisível, quando diz respeito mais aos costumes do que às leis, pode-se batizá-la de opressão. Não basta, pois, que as leis tenham mudado para concluir que a opressão terminou. Tanto mais que, se o combate ao sexismo parte de um fator sexual, tem de atender a desdobramentos, designadamente erótico, económico e político, 3 esferas em que a opressão se concretiza. E também por isso, a revolução preconizada e realizada em alguns aspectos não é o culminar das desejadas alterações. É necessário desencadear uma mutação planetária. Em O Feminismo ou a Morte, encontramos uma análise da situação das mulheres no mundo
desde então o RSS, passando por África, América Latina e até Portugal, com uma referência às Três Marias, e com a qual se visa um manifesto feminista planetário como resposta à situação feminina globalizada de exploração e opressão, num contexto de supremacia falocrática, em que a exploração das mulheres entrou nos costumes sob o nome de vida conjugal. Independentemente do modelo capitalista ou socialista, o trabalho invisível que se espera das mulheres, por via do casamento, é indispensável ao trabalho proletário, liberal, comercial, etc. E é assim que, para além da repressão erótica, a opressão sexual da falocracia tem também como consequência a opressão económico-social. Formulemos então o problema feminino. Uma categoria humana assimilada ao sexo, identificada à sexualidade enquanto função reprodutora, conduz, por um lado, à repressão erótica e, por outro, à repressão económico-social da mulher dona de casa e educadora dos filhos. A revolução consubstanciada na conquista da liberdade erótica e da independência económica, com a rejeição dos pressupostos da ideologia patriarcal, entre os quais casamento, maternidade, obstáculos ao trabalho assalariado, tal revolução ainda não se cumpriu totalmente. Sem menosprezar os progressos no atual contexto social, comparativamente à década de 70, de facto, o fim visado pela longa caminhada já adivinhada por Françoise d'Aubonne não foi alcançado 50 anos depois. A mudança, a transformação, a mutação, que passa na perspectiva de d'Aubonne pela inversão da demografia galopante e da produtividade intensiva para satisfazer falsas necessidades, a fim de nos afastar dos verdadeiros desejos, que passa também por pôr fim ao massacre da natureza, à poluição apocalíptica e à destruição do ambiente, essa mutação está nas mãos das mulheres. E chegamos assim ao encontro do feminismo com a ecologia. A necessidade de um ecofeminismo, a expressão surge pela primeira vez hifenizada para posteriormente se assumir a fusão gráfica, eventualmente como correlato de uma interseção que não se esgota em justaposições. Portanto, a necessidade deste encontro está relacionada, na perspectiva de Françoise d'Aubonne, com a demografia mundial e com a destruição ambiental que lhe está associada. Na tentativa de uma síntese entre dois combates, o do feminismo e o da ecologia. A dimensão práxica, tão importante no pensamento de Françoise d'Aubonne, como merece ser repetido, está presente na apresentação do ecofeminismo como o início de uma nova ação, que tem como desígnio um novo humanismo, o qual, por sua vez, passa por duas coisas: o fim irreversível da sociedade masculina e a solução do problema ecológico. Para tal, é requerida uma tomada de consciência global, tanto mais urgente quanto este novo humanismo não se apresenta como ambição, mas sim como necessidade. O planeta está em risco e, com ele, nós. A estranheza da dicotomia, o feminismo ou a morte, que me levou a assumir a expressão enquanto interrogação, desvanece-se no encontro com as premissas do ecofeminismo. A assunção de que as ameaças de morte mais imediatas são a sobrepopulação e a destruição dos recursos, e a atribuição de responsabilidade por ambas ao sistema masculino, resultam na alternativa feminismo ou morte. Sendo que, como escreve d'Aubonne, é melhor ter um encontro com as mulheres do que com o apocalipse. Séculos de civilização masculina planetária, superexploradora e destruidora dos recursos, mostraram que as revoluções masculinas não fizeram mais do que substituir um regime por outro, mantendo o ciclo infernal de produção-consumo que alimenta o trabalho inútil e alienante. A falocracia está, então, na base de uma ordem que assassina a natureza em nome do lucro,
no caso do capitalismo, e em nome do progresso, no caso do socialismo. Donde o slogan do Centro de Ecologia Feminismo, arrancar o planeta ao macho de hoje para o devolver à humanidade de amanhã. A questão da relação entre os sexos apresenta-se assim, simultaneamente humanista e ecológica. Tratava-se de libertar as mulheres e, com isso, toda a humanidade. Tratava-se de mudar um sistema em agonia convulsiva, que mais não é do que a condenação à morte do planeta. Em Ecologia e Feminismo, Revolução ou Mutação, Françoise Daubonne desenvolve e aprofunda o tema do ecofeminismo, consolidando o seu pioneirismo nesta teorização. Relacionando as questões ecológicas e feministas, rejeitando o liberalismo económico e os princípios do crescimento demográfico, económico e produtivista, e criticando os princípios do capitalismo e do trabalho assalariado, Daubonne insiste na urgência de uma mutação social. O decrescimento demográfico surge neste contexto como necessário, tendo em conta os limites do planeta. Deste modo, a reivindicação feminista do direito de dispor do próprio corpo tem implicações ecológicas. E o primeiro fundamento do ecofeminismo, a assunção pelas mulheres da questão demográfica, surge a par da reivindicação pela democratização universal dos métodos contraceptivos e do aborto livre e gratuito. Também aqui se nota que o ecofeminismo, a par de teoria, é um instrumento de reivindicações sociais e políticas. Quanto ao decrescimento económico e produtivista, a sua defesa no contexto do ecofeminismo evidencia um modo como nesta proposta de vida coletiva estão reunidos o feminismo, a ecologia e a rejeição do capitalismo. Ao contrário de outras feministas, Françoise Daubonne não considera que o trabalho assalariado represente necessariamente uma libertação para as mulheres, além de que as coloca na corrente de atividades industriais poluentes. O questionamento da ideia de crescimento passa pelo abandono da perspectiva económica clássica em prol da recuperação dos recursos naturais e da qualidade de vida. Não se trata de defender a austeridade, mas de fazer desaparecer o falso luxo, objetos inúteis, gadgets sem outro fim que não produzir por produzir. Para melhorar a qualidade de vida no cotidiano, são apontadas possíveis direções. Por exemplo, diminuição do tempo de trabalho dedicado a fabricar e distribuir, redução significativa da poluição, particularmente do desperdício de materiais como o plástico, e supressão da obsolescência. O novo humanismo que se procura é, na verdade, um projeto de uma sociedade pós-industrial e igualitária a todos os níveis, de classes, raças e sexos. Na visão de Françoise Daubonne, as classes tenderiam a desaparecer, as raças a misturar-se, e a divisão entre sexos, mantendo-se, exigiria particular atenção, de modo a não colocar em causa a igualdade. Esta última referência é especialmente relevante, tendo em atenção que na visão da vida coletiva aqui proposta, não se preconiza uma inversão nos papéis de poder, mas sim o não poder. Dando voz às palavras de Françoise Daubonne, com uma sociedade finalmente no feminino, que seria o não poder, e não o poder às mulheres, ficaria provado que nenhuma outra categoria humana poderia ter cumprido a revolução ecológica, porque nenhuma outra estava nela tão diretamente interessada a todos os níveis. O ser humano seria tratado finalmente como pessoa e não, antes de tudo mais, como macho ou fêmea. E o planeta feminino reverdeceria para todos. Que se cumpra.